PL da anistia pode reduzir pena de Bolsonaro em 10 anos e ainda livrar o ex-presidente do regime fechado. E você vai ver também. Pressão arterial de risco muda no Brasil. Agora a medida 12/8 é considerada pré-hipertensão. Polícia prende segundo suspeito pela morte de delegado em São Paulo. Incêndio de grandes proporções atinge loja no Rio de Janeiro. E ainda, amanhã acontece o encontro do Ministério Mulheres que Vencem, com o tema Transformadas. Querida amiga Mulher que Vence, hoje eu passando por aqui para te fazer aquele convite todo especial para estar aqui conosco no nosso grande evento das Mulheres que Vencem. E vamos falar um pouco sobre a transformação que Deus pode e deve fazer na nossa vida. O que vai ser de mim, o que Deus me chamou para ser verdadeiramente nessa terra. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. E olha, a urgência do PL da anistia foi aprovada na Câmara dos Deputados nessa semana. E o relator da proposta, o deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade, está elaborando o texto. Em uma das versões, o deputado disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ter a pena de 27 anos reduzida para 17. O acordo para votar no agora chamado PL da dosimetria está sendo elaborado por diversas pessoas do meio político e até do judiciário. O relator Paulinho da Força se reuniu pessoalmente com o deputado Aécio Neves, do PSDB, e com o ex-presidente da República, Michel Temer. Na conversa, mas de maneira remota, foram consultados o presidente da Casa, Hugo Mota, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. A proposta ainda está em elaboração, mas o relator já confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter uma redução de pena de até 10 anos e que ele será mantido em regime domiciliar em pelo menos 1 ano e 6 meses após o projeto ser aprovado. Essa declaração causou revolta em uma parte do Congresso. Aliados do governo Lula avaliam que não existe a possibilidade de votar em uma proposta que beneficie Jair Bolsonaro e os 7 réus que já estão condenados pelo Supremo. Mas o relator já disse que quer que o texto agrade todo mundo, incluindo o povo brasileiro e o Congresso, e que o objetivo é pacificar o país. E a pressão arterial considerada de risco mudou no Brasil. Agora, a medida 12/8 é considerada pré-hipertensão. O anúncio foi feito durante um congresso brasileiro de cardiologia. Foi no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, em São Paulo, que o documento foi apresentado. A partir de agora, o tradicional 12/8, antes considerado um valor normal, já passa a ser classificado como um quadro que merece atenção de profissionais da saúde. A gente já sabe que a hipertensão é uma das principais causas de fatores de risco cardiovascular. E o que a gente viu ao longo das décadas, ao longo dos anos, é que mesmo aqueles pacientes que mantinham uma pressão limítrofe, com 13, 14 de pressão arterial sistólica, que é aquela primeira pressão, esses pacientes mantinham ainda um risco um pouco mais aumentado. Quando a gente interferia nesse tratamento, utilizando muitas vezes medicação, mas principalmente as mudanças do estilo de vida, com melhora da alimentação, melhora do sono, melhora o estímulo à prática de atividade física, a gente percebeu que esses indivíduos apresentavam um menor risco cardiovascular. Por isso a mudança. Então hoje a gente já considera indivíduos que têm pressão acima de 12/8 como aqueles indivíduos pré-hipertensos, ou seja, a gente tem que começar a olhar esses indivíduos com maior cuidado. Em resumo, as metas de pressão ficaram assim. Considerada pré-hipertensão é uma medida de 12/8 a quase 14/9. Já a hipertensão arterial é quando marca acima de 14/9. Com isso, uma pressão normal passa a ser aquela que fica no popular 11/7.
Com essa nova diretriz, muitos que antes eram normais limítrofes agora estarão na categoria de pré-hipertensão. Isso eleva o número de pessoas que requer monitoramento e melhora de uma condição de vida mais saudável. Vale destacar que esses números levam em conta a medida da pressão feita no consultório por um especialista em pelo menos 2 ocasiões. Quem ficou preocupado em ter que tomar medicação, para o Dr. Ricardo, um ajuste nos hábitos saudáveis desde agora já pode ser a melhor saída. Agora, isso não quer dizer que todos os pacientes acima de 12/8, 12/9 vão tomar medicação. Isso quer dizer que a gente vai estratificar o risco desses indivíduos e a gente já vai implementar mudanças, principalmente no estilo de vida. Então, pacientes que têm apneia do sono, vai tratar a apneia do sono. Pacientes que já têm colesterol alto, que já têm outras alterações, a gente vai implementar as alterações, a gente vai orientar uma mudança na dieta, uma dieta mais equilibrada e, principalmente, estimular a participação de atividade física, né? Então, é importante que esses indivíduos não sejam sedentários, comecem um protocolo de início de atividade física para a gente tentar controlar o avanço dessa hipertensão arterial. E a polícia prendeu o segundo suspeito de participar da execução do ex-delegado Rui Ferraz. O homem teria atuado na logística da ação. Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, foi preso nesta sexta-feira em São Vicente, no litoral paulista, por suspeita de participação da logística da execução do ex-delegado Rui Ferraz Fontes. Essa é a segunda prisão confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Daesle Oliveira Pires foi presa suspeita de participar do crime e outros 3 homens foram identificados e estão foragidos. Felipe Avelino da Silva, Flávio Henrique Ferreira de Souza e Luiz Antônio Rodrigues de Miranda. Daesle é suspeita de transportar um fuzil usado no crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o imóvel onde a arma foi retirada por ela foi identificado e passou por perícia. A polícia afirma que não tem dúvida da participação do PCC no crime. A polícia trabalha em 2 hipóteses para o crime: retaliação pelo cargo público ocupado por Fontes ou vingança por seu combate ao PCC. Rui Ferraz Fontes foi executado na noite da última segunda-feira, depois de cumprir expediente na prefeitura da Praia Grande. Ele foi perseguido e morto a tiros pelos criminosos. E veja a seguir: incêndio de grandes proporções atinge loja no Rio de Janeiro. E ainda, amanhã acontece o encontro do Ministério Mulheres que Vencem. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro, porque esse fim de semana está recheado de clássicos, não é, Maíra? O Flamengo, inclusive, enfrenta o Vasco, que promete ser um jogão. Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O Vasco e o Flamengo se encontram em momentos muito diferentes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder e o Vasco está fugindo da zona de rebaixamento. Mas o Cruz Maltino conta com um aliado especial nesse confronto. O primeiro encontro de rivais estaduais neste fim de semana é entre Flamengo e Vasco no famoso Clássico dos Milhões. O confronto será no Maracanã às 17h30. Os cariocas se encontram em momentos opostos na tabela. O Flamengo é o líder do campeonato, enquanto o Vasco está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, na 15ª colocação. O rubro-negro vem de uma vitória na Libertadores e quer manter a consistência no Campeonato Brasileiro. Já o Vasco precisa ganhar para fugir da temida zona de rebaixamento. E para acabar com o jejum incômodo de vitórias sobre o Flamengo, o Cruz Maltino vai contar com o retrospecto de Fernando Diniz. Desde 2019, temporada em que o clube rubro-negro começou a conquistar os principais
2 títulos do país, Fernando Diniz é o técnico com mais vitórias entre todos no Brasil sobre o Flamengo. Nos últimos 6 anos, nenhum outro técnico enfrentou tantas vezes o Flamengo quanto ele. Foram 24 partidas ao todo, nas passagens por São Paulo, Fluminense, Santos e Cruzeiro. O técnico conquistou 7 vitórias, teve 7 empates e perdeu 10 jogos, um aproveitamento de 38,89%. Essa é a segunda melhor marca entre os técnicos com pelo menos 10 jogos contra o rubro-negro. Mas apesar dos bons números, o técnico vive a sua pior fase contra o Flamengo. Diniz está a 9 jogos sem vencer o rival, com 5 derrotas e 4 empates. Assim como o Vasco, que não vence o Flamengo desde março de 2023. Desde então, o clube de São Januário não vence o maior rival há 11 jogos. A última vitória do Vasco pelo Brasileirão em um clássico dos milhões aconteceu em 2015. E ainda falando do Flamengo, mas na Libertadores, hoje à tarde a Conmebol anunciou que decidiu retirar a punição de Gonzalo Plata, do Flamengo, que foi expulso na partida contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores, em um lance polêmico revisado pelo VAR. A entidade sul-americana admitiu que houve erro na aplicação do segundo cartão amarelo. Com ele anulado, o atacante rubro-negro estará livre para atuar no jogo de volta em Plata, na Argentina. Bom, agora voltando a falar dos clássicos deste fim de semana, o Grenal promete ser um divisor de águas, principalmente para os técnicos de Internacional e Grêmio. Mano Menezes e Roger Machado estão com os cargos balançados e o confronto de domingo pode definir o resto do ano deles. Neste domingo, Internacional e Grêmio fazem o Grenal 448 no Beira-Rio às 17h30 pela 24ª rodada do Brasileirão. O clássico poderá ser um divisor de águas para um dos técnicos das equipes que já chegam pressionados e, em caso de derrota, pode resultar em uma demissão. O técnico colorado Roger Machado enxerga o clássico com bons olhos e também como uma chance de dar a volta por cima e retomar a boa fase. Em 5 Grenais, Roger venceu 3 e empatou 2. Entretanto, quando o assunto não é clássico, o Internacional tem problemas. Na última rodada, foi goleado para o Palmeiras no Allianz Parque por 4-1. Carboneiro marcou o único gol do Inter na partida. Pelo lado de Mano Menezes, as coisas parecem ser um pouco diferentes. O presidente Alberto Guerra e o vice de futebol Alexandre Rossato garantem a permanência do comandante até o fim deste ano. A luta do Grêmio no momento é para fugir do rebaixamento e a diretoria entende que a melhor decisão é de manter Mano até o fim desta luta. Os dois treinadores já se enfrentaram 10 vezes na história. O retrospecto é bem equilibrado. Vamos conferir. No total, são 3 vitórias para Roger Machado, 3 vitórias para Mano Menezes e 4 empates. Já o histórico entre as duas equipes pende a favor do Inter. São 165 vitórias coloradas, 141 empates e 141 vitórias do tricolor. Mas além dos clássicos, teremos outros jogos, então vamos dar uma olhada na tabela. A rodada começa no sábado à tarde, às 16 horas, com Vitória recebendo o Fluminense no Barradão, em Salvador. Mais tarde, às 18h30, o Botafogo encara o Atlético Mineiro no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, o Ceará enfrenta o Bahia, na Arena Castelão, em Fortaleza. E fechando os confrontos de sábado, às 21 horas, o Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque, em São Paulo. No domingo, às 16 horas, a sensação do campeonato, Mirassol recebe o Juventude no estádio Campos Maia, no interior paulista. Mais tarde, às 17h30, um grande clássico carioca. Flamengo e Vasco medem forças no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, outro clássico mais gaúcho. A dupla Grenal vai se enfrentar no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E ainda às 17h30, o Sport vai receber o Corinthians na Ilha do Retiro, em Recife. Mais tarde, às 20h30, um clássico paulista. O Santos vai receber o São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos. E fechando a rodada no mesmo horário, o Cruzeiro vai receber o RB Bragantino no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Grandes jogos que com certeza estaremos de olho em cada um deles. Então é isso, Kleber, eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Maíra, e um ótimo fim de semana para você também. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar que um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja no Rio de Janeiro. No local, são vendidos produtos plásticos altamente inflamáveis. Vamos ver com o Anderson Nascimento.
Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã desta sexta-feira um imóvel comercial no Largo da Freguesia, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O fogo começou em uma loja da rede Amigão, especializada na venda de produtos de plástico, material altamente inflamável, o que contribuiu para a rápida propagação das chamas. O prédio foi totalmente destruído e apresenta risco de desabamento. Moradores de uma vila de casas próxima e funcionários de um supermercado vizinho precisaram ser retirados às pressas por causa da ameaça das chamas e da queda de destroços. Desde as primeiras horas do dia, partes do muro da loja começaram a ceder, atingindo imóveis ao redor. A coluna de fumaça densa pôde ser vista de diferentes bairros da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a principal preocupação no momento é evitar que o fogo se alastre para o supermercado vizinho, que também armazena materiais inflamáveis. Há ainda o risco para a vila residencial próxima, já impactada por fragmentos da estrutura em colapso. 6 quartéis foram mobilizados para a ocorrência, reunindo cerca de 40 bombeiros, 17 viaturas e o apoio de drones com câmeras térmicas, utilizados para monitoramento em tempo real e tomada de decisões estratégicas. Até o início da tarde, as equipes permaneciam no local, trabalhando no controle das chamas e no rescaldo. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana, aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. Amanda, temos uma dica muito especial hoje, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Boa noite a você e a todos. A dica para esse fim de semana, como você disse, é especial para as mulheres que nos assistem. Amanhã, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, vai acontecer o culto das mulheres que vencem em 2 horários. O primeiro, às 11 da manhã, e o segundo, às 4 horas da tarde. A terceira reunião do ano das Mulheres que Vencem tem o tema Transformadas. Com base na palavra de Isaías 60:18, o versículo promete uma era de paz e transformação para a glória de Deus, onde os muros e portões do povo serão chamados de salvação e louvor, se tornando símbolos para a salvação e um lugar de adoração. O primeiro culto do ano para as mulheres veio para iluminar, o segundo para abrir as portas e o terceiro para trazer a transformação das mulheres. Minha querida amiga Mulher que Vence, hoje passando por aqui para te fazer aquele convite todo especial para estar aqui conosco no nosso grande evento das Mulheres que Vencem. E vamos falar um pouco sobre a transformação que Deus pode e deve fazer na nossa vida. O que vai ser de mim? O que Deus me chamou para ser verdadeiramente nessa terra? Em cada culto especial para as mulheres, louvor e adoração não podem faltar. A palavra para fortalecer, inspirar e edificar quem participa do culto já é tradição. Elas experimentam esse sentimento em um dia repleto de bênçãos e quando retornam para casa, se sentem transformadas. Convide uma amiga e venha ter um dia de glorificação e restauração da fé, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na Avenida São João, número 791, no centro de São Paulo. Vem com a gente descobrir qual o propósito que Deus designou para você. Vai ser muito lindo. Você vai sair daqui transformada. Eu espero por você. Por hoje é só, Kleber. Eu volto na semana que vem com mais dicas. Uma boa noite e bom fim de semana para você e a todos. Muito obrigado e um ótimo fim de semana para você também, Amanda. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até segunda.